Bom, meus amigos, a gente agora sim, agora a gente começa a nossa aula, tá legal? Então a gente vai procurar agora trabalhar alguns elementos importantes a respeito da concordância, tá bom? Então a gente reviu lá aquela estrutura, de acordo com as aulas que a gente já vem fazendo, né? Em relação à sintaxe da oração, em relação ao período composto por coordenação, subordinação, a pontuação, a gente frisou bastante a pontuação na última aula, né? E muitas provas comentadas que a gente vai deixar também prontas para você aí, você vai notar como que a pontuação vai fazer diferença na estrutura, né? Na resolução da questão, como essa anterior que a gente viu aí, tá legal? Belezinha? Acompanhando comigo, vamos lá. O diretor daquela grande empresa, temos aqui uma frase, daquela grande empresa contratou mais funcionários. Então vamos lá, o verbo contratar, quem contrata, contrata alguém, beleza? Então o diretor daquela grande empresa contratou quem? Mais funcionários, objeto direto aqui, não é? E o diretor daquela grande empresa é o nosso sujeito, ok, tranquilinho. Agora vamos lá, quem é que contratou, né? O verbo contratar, ele se encontra no singular, por quê? Porque o núcleo sintático do sujeito é diretor. Então é o diretor que contratou, né? Contratou quem? Funcionários. Então o núcleo do nosso objeto direto é funcionários. E eu tenho um pronome indefinido aqui mais, ó, ele não vai se flexionar, logicamente, mas ele determina, ele indefine, generaliza funcionários, tá ok? Beleza, cumprindo o papel de adjunta de nominal aqui. E você vai notar que o sujeito, né, ele vai, e é importante a gente notar isso, o sujeito, ele vai ter o seu núcleo sintático, ele vai ter o seu núcleo sintático. E o que é importante a gente notar, diante do sujeito, né, diante desse núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito, ele não pode receber preposição. O núcleo do sujeito, ele não pode ser precedido de preposição. Tá legal? Esse termo sintático, a gente tem que ficar de olho mesmo, porque o núcleo do sujeito é que vai fazer com que o verbo se flexione ou não, né? Acompanhando comigo, olha só. Então nós temos aqui, ó, o artigo o. Esse artigo cumpre papel de adjunto adnominal. E na sequência nós temos daquela grande empresa, ele também é o elemento caracterizador desse núcleo sintático. Então, daquela grande empresa também é o nosso adjunto adnominal, tá bom? O adjunto adnominal ele aparece de algumas formas, como a gente viu na sintaxe da oração. Então, aqui nós temos o vocábulo o, que é um artigo, cumprindo o papel de adjunto adnominal. A gente também pode ter um adjetivo, né? O esplêndido diretor, aí nesse caso esplêndido seria o nosso adjetivo, né? Tranquilo. E nós temos também a formação, vou colocar aqui também, aqui, ó, a possibilidade de ser um adjetivo, como adjunto adnominal, tá? Beleza? Nós podemos ter também uma locução adjetiva, isto é, um termo preposicionado que serve para caracterizar esse núcleo, a gente vai ver isso, né? Então essa locução adjetiva vai cumprir também esse papel de adjunto adnominal, tá bom? Aqui, logicamente, a gente pode colocar um pronome, pode ser também, pode ter esse valor de adjunto adnominal, né? Pode caracterizar o seu núcleo sintático, tá bom? Mas para você ter essa noção aí de que o núcleo sintático é uma palavra de valor substantivo, tá? É o que é o mais importante, e é ele que vai forçar esse verbo a se flexionar. Tá bom? Beleza, então, se o nosso núcleo do sujeito está no singular, verbo no singular. Se ele estiver no plural, verbo no plural. Beleza? Ok, vamos que vamos à frente. Bom, pessoal, para a gente trabalhar a concordância, a gente tem que entender, nada de você decorar isso não, tá? Mas a gente tem que entender quais são os tipos de sujeito, tá bom? Então, quais são os tipos de sujeito? A gente vai notar, então, que basicamente nós temos 3 tipos de sujeito. Nós temos um sujeito determinado. O que é um sujeito determinado? Bom, o sujeito determinado é aquele que a gente consegue identificar. A gente sabe, pelo verbo, a gente consegue identificar quem é esse sujeito, tá legal? E aí esse sujeito pode estar explícito, literalmente escrito na oração, ou ele também pode ficar subentendido, a gente vai ver isso.
O sujeito também pode ser indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? É aquele que você sabe que existe, mas você não consegue identificá-lo, né, naquele corpo da oração. Você não consegue identificá-lo. A gente vai colocar exemplos. Tranquilo. Além disso, a gente também tem a oração sem sujeito, o chamado sujeito inexistente. Nesse caso, você vai notar que o processo verbal não depende, né, de quem realize. Ele simplesmente ocorre e pronto, tá bom? E aí a gente vai verificar também casos em que nós não temos aí o sujeito dessa oração, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá. Então, como nós falamos, o tipo de sujeito, nós temos o determinado, o indeterminado e o inexistente, tá legal? Beleza, então, vamos ao exemplo aqui, ó. Nós temos aqui ó, os tipos, né? Nós temos aqui o determinado. Eu vou começar aqui falando daqueles que estão explícitos, tá? E a gente vai ver que o que mais cai em prova é justamente esse mais simples aqui, ó. O sujeito determinado simples, aquele que só tem um núcleo. Rapaz, eu vou te falar o seguinte, Felisbina caiu, pronto, ó. Felisbina caiu, né, se refere a quem? A Felisbina, tá ok? Nesse caso, nós temos apenas um núcleo, opa, é um sujeito determinado simples. Ok, terror? Se eu de repente colocasse assim, ó, as meninas caíram, olha só, terror, eu tenho um sujeito determinado simples, quer dizer, eu tenho apenas um núcleo. Se ele é plural, naturalmente o verbo vai ficar para o plural. Ah, terror, então já sei que é o seguinte, olha, se o núcleo do sujeito é singular, verbo no singular. Se o núcleo do sujeito é plural, verbo no plural. Opa, isso aí, cara, beleza, tranquilo. Mas vem sempre aquela perguntinha da seguinte forma, é sempre, terror? Bom, quando a pessoa pega, por exemplo, o raciocínio lógico, cara, o raciocínio lógico é a matemática. O cara está vendo lá que aquela conta que ele fez vai dar sempre aquela e pronto. Só que em língua portuguesa a gente tem sempre a adequação, a gente sabe que a linguagem ela é dinâmica, concorda comigo? Então muitas vezes aquilo que, poxa, parece óbvio ser assim, mas às vezes não é, né? Então a gente observa o seguinte, por exemplo, terror, então é uma lógica nisso, pô. Se eu tenho um sujeito determinado simples, ele é singular, então naturalmente o verbo, o núcleo sintático é singular, verbo no singular. Núcleo sintático, ele é plural, verbo no plural, tranquilo? Tranquilo. Terror é sempre essa pergunta que mata o professor, né? Nem sempre, cara. Por quê? E é justamente essa exceção que a Fundação Carlos Chagas adora. Por quê, pessoal? Porque aí a gente tem que observar contextos também, a gente tem que observar um pouquinho isso. Mas vamos na peculiaridade, aquilo que a Banca Fundação Carlos Chagas cobra, tá ok? Em cima disso. O que acontece? A gramática, vamos botar aí, mais ou menos, antes da década de 1920, 1910, por aí, a gramática só admitia uma formação. Quer dizer, o núcleo sintático no singular, o verbo fica no singular e pronto. Tá legal? Pronto. Aí, nós caímos em questões como assim, em frases como a seguinte, né? A maioria dos alunos entendeu a matéria. Beleza, olha só. A maioria dos alunos entendeu a matéria. Quem é o núcleo sintático aí? Maioria, terror? Tranquilo. Tem preposição antes? Não, é núcleo sintático, cara, tranquilão. Entendeu no singular, beleza, acabou. Só que quando eu falo a maioria dos alunos, né, entendeu a matéria, você vai notar o seguinte, quem é que entendeu a matéria? A maioria, terror. Não, a sua resposta normalmente é o quê? Os alunos, terror. É normal isso, por quê? Aí você vai notar. Quando a gente tem expressões partitivas, isto é, mostram parte de um universo, quando esse núcleo sintático não tem força semântica, aí é natural a gente subentender como valor semântico mais forte o do adjunto adnominal. Exemplo, a maioria dos alunos entendeu, mas eu consigo observar aí que foram os alunos que entenderam, porque a palavra maioria não tem essa carga semântica tão forte quanto dos alunos. Aí os gramáticos, a partir de então, né, eles começaram a observar o seguinte, que vários autores renomados, né, começaram a utilizar uma concordância que, de certa forma, também valia a pena. Por quê? Eles começaram a observar que vários autores renomados colocavam assim, por exemplo, né,
A maioria dos alunos entenderam a matéria. Por exemplo, porque eles foram canalizando e observando que, quando há uma expressão partitiva, o adjunto nominal tem um valor semântico mais forte do que o próprio núcleo sintático. Então, começaram também a admitir essa outra possibilidade de concordância, a concordância com o núcleo semântico, que é o adjunto nominal. Porém, a gente tem que observar, isso dentro de uma expressão partitiva. E qual a gente pode mostrar aqui como partitiva? A maioria dos, a minoria dos, grande parte dos, boa parte dos, grande número dos. E a Fundação Carlos Chagas acrescenta a metade dos, tá legal? Então a menor parte, a maior parte, e assim por diante. Entra nessa estrutura também a de porcentagem. Porque quando você coloca porcentagem, também é parte de um todo. Concorda comigo? Parte de um universo. Então, veja só, quando a gente coloca assim, ó, cara, terror, tem que melhorar a sua explicação aí, cara. Sabe por quê? 1% dos alunos entendeu a matéria. 1% dos alunos entendeu a matéria. Caramba, entendeu, singular. Quer dizer que só um aluno entendeu? Não, terror. É 1% dos alunos. Ah, beleza. Aí você vai notar, quem é núcleo sintático desse sujeito aí? 1. O numeral 1 é o núcleo sintático. Só que, na realidade, esse 1 fica muito vago. E aí é natural você entender, rapaz, os alunos não entenderam sua explicação, não. Concorda comigo? Então, o núcleo semântico fica em dos alunos, não é? Beleza. Aí, nesse caso, esses gramáticos começaram a observar esse uso, né, de vários autores renomados da seguinte forma: 1% dos alunos entendeu, 1% dos alunos entenderam. Aí a concordância pode ser com o núcleo sintático ou com o núcleo semântico. Mas aí tome cuidado com pegadinhas em prova. E a Banca Fundação Carlos Chagas ela não gosta muito de colocar esse tipo de pegadinha não, mas é bom a gente ficar preparado. Por quê? Às vezes a banca pode colocar da seguinte forma, né? Ó, exemplo, a maioria da turma entendeu a matéria. A maioria da turma entendeu a matéria. Aí de repente ela pode perguntar, aí já vi isso em provas de provas fiscais, né, das áreas fiscais. Aí ele pergunta o seguinte: pode trocar entendeu por entenderam? Haja vista que o sujeito é partitivo? Pode, moçada. A maioria da turma entenderam a matéria? Pode? Não. Por que não pode? Maioria é singular, núcleo sintático, e o adjunto nominal da turma também é singular. O verbo pode ir para o plural? Não. Aí eu só tenho que tomar cuidado com isso. A mesma coisa acontecendo na porcentagem. Eu coloco lá, 1% da turma entendeu a matéria. Posso colocar no plural? De maneira alguma. Só tem singular aqui. Concorda comigo? Ou então, 99% dos alunos entenderam a matéria. Tá ok. Ah, já que há a expressão de porcentagem, pode colocar no singular? Não. Tanto o numeral quanto o adjunto nominal, os dois estão no plural. Então, verbo no plural. Ficou ligado? Vamos então aqui articular, dar uma olhadinha nisso daqui, que é realmente importante, tá bom? Olha só, primeiro a gente começa com a expressão partitiva, tá? Então nós temos aqui, ó, a maior parte das pessoas não crê nos políticos, então veja que crê concorda com o núcleo sintático. A maior parte das pessoas não creem nos políticos, concordando aqui com esse núcleo semântico, que é o adjunto nominal. Veja o próximo sujeito, ó, grande parte dos cariocas, aqui, ó, beleza? Então, pertence concordando com o núcleo sintático parte e pertencem concordando com o núcleo semântico dos cariocas, não é? Beleza, expressão partitiva. A maior parte do projeto foi apoiada concordando com parte, que é feminino, né? E a maior parte do projeto foi apoiado, veja, não foi para o plural, foi para o masculino, porque projeto é singular, mas é masculino, tá bom? Beleza, a maioria de nós condenou a aprovação da lei, maioria aí, ó, forçando condenou no singular, e a maioria de nós condenamos, então nós temos condenamos concordando com de nós. Então veja aí, essa concordância ela é facultativa, não muda sentido, eu só tenho que ficar ligado quando ela concorda com o núcleo sintático, quando ela concorda com o núcleo semântico.
tá bom? Sem decoreba, a gente vai procurar interpretar justamente a origem desse tipo de concordância. Fica mais prático e você não vai se esquecer, mesmo após fazer o concurso, tá? Olha só a próxima, pegando agora na questão da porcentagem. Olha só, eu tenho aqui, ó, 32% do povo brasileiro não creem nos políticos. Note que creem concorda com o núcleo sintático, 32, não é? Agora, veja bem aqui embaixo, ó, 32% do povo brasileiro não crê, concordando com o povo brasileiro, que é singular, ok? Núcleo semântico. Olha a próxima, 1,6% dos cariocas pertence. Veja que pertence e concorda com esse numeral aqui, ó, que é singular. 1,6 não chegou a 2, então é singular. 1,6% dos cariocas pertencem, concordando com cariocas, que é o adjunto adnominal, ok? É o núcleo semântico. E assim vai, ó. 3% do nosso grupo apoiaram, concordando com o numeral 3. 3% do nosso grupo apoiou, concordando com o nosso grupo, o adjunto adnominal. 2,5% de nós condenaram, 2,5% de nós condenamos. 56% da biblioteca foram queimados, 56% da biblioteca foi queimada, tá ok? Beleza, aí a pessoa fala assim, poxa, olha só, cara, é o seguinte, quando o núcleo sintático não tiver força semântica, naturalmente o verbo pode concordar com o núcleo sintático ou com a adjunto adnominal. O Terror falou isso na aula, pode ser com qualquer um. Pode, pessoal? Não. Vai poder com quais expressões? Sujeito com expressão partitiva, como nós falamos, ou com porcentagem, tá legal? Então, nesses dois casos, você pode fazer esse uso sem problema algum, e a banca, a Fundação Carlos Chagas, adora fazer esse tipo de questão aqui, tá bom? Acompanhando comigo, vamos lá. Sempre procurando, nesse caso aqui, moçada, sempre procurar entender a estrutura, nada de decoreba, tá legal? Olha só, Terror, composto. A gente tinha falado que a Felisbina, né? A Felisbina, tadinha, ela caiu, né? A Felisbina caiu. Ok, beleza. Mas, se eu coloco aqui é um núcleo sintático, aqui ó, um só, né? Apenas um sujeito simples, um só núcleo. Mas se eu coloco aqui Felisbina, ó, Felisbina e Godofredo, Felisbina e Godofredo, caíram. Felisbina e Godofredo caíram. Veja então que os dois caíram. Ah, então nesse caso, ó, dois núcleos, automaticamente verbo plural. Ok. Terror, você falou lá então que o núcleo sintático, sendo dois núcleos sintáticos, naturalmente vamos juntar e o verbo é plural. Beleza? Beleza. Opa, sujeito composto, verbo plural, certo, Terror? Isso aí, beleza. Terror é sempre? Aí é que mata o professor de português. É sempre? Pois é, rapaz, nem sempre, né? Não é sempre que isso vai acontecer, mas a tendência é você colocar no plural sim. Vamos então aos casos, né? Que a gente poder observar que de repente tem sujeito composto, mas poxa, o verbo pode permanecer no singular. Vamos lá? Observando comigo aqui, olha só. A gente tem aqui esse exemplo, ó. O presidente e sua comitiva concederam entrevista. Então nós temos aqui, ó, o presidente e sua comitiva concederam entrevista. Eu tenho aqui um sujeito composto, beleza? O verbo concederam é transitivo direto e entrevista é o nosso objeto direto. Fechadinho, tranquilinho, sem problema nenhum, né? Eu tenho a ordem natural, sujeito, verbo, complemento, numa boa. Ok. Aí, eu de repente cismo da seguinte forma, olha só, Terror, eu quero dar mais relevância à situação, à ação de conceder a entrevista. Para mim, o mais importante é a ação de conceder a entrevista, não quem está efetivamente concedendo a entrevista. Beleza, você tem um recurso para isso. Qual é esse recurso? Trazer esse predicado para antes do sujeito. Se você quiser fazer, pode fazê-lo. Então, a gente tem essa seguinte estrutura aqui, ó. Vamos limpar esse negócio aqui, ó. Concederam entrevista, então nós colocamos o predicado antes, ó, o verbo transitivo direto aqui, o objeto direto aqui, e na sequência nós temos o sujeito composto. Você está vendo só? Aqui, ó. Concederam entrevista o presidente e sua comitiva. Veja então que você colocou a ação em primeiro lugar, chamou a atenção aí da ação, beleza? Tranquilão. Bom, nesse caso, já que o sujeito se encontra depois do verbo, neste contexto, tendo um sujeito composto, você pode colocar
esse verbo concordando e dando ênfase apenas ao primeiro dos núcleos. Concedeu a entrevista o presidente e sua comitiva, tá legal? Não quer dizer que somente o presidente tenha concedido a entrevista, não, tá? Com esse tipo de concordância. Ambos concederam a entrevista, porém, já visto que a gente tem a conjunção e aqui, ó, tá vendo? Ó? Mas aqui eu dou relevância a presidente, só isso para você observar aí, tá bom? Então, eu posso fazer essa concordância atrativa. Ô, Terror, vem cá, e se eu quiser concordar é com comitiva? Aí você coloca primeiro comitiva e depois presidente, coloca o presidente para cá, ó. Concedeu a entrevista sua comitiva e o presidente, né? Comitiva e o presidente, tá ok? Aí você pode só trocar aí numa boa, não tem nenhum problema não, tá bom? Beleza, então, quando o sujeito composto está posposto, essa é a regra gramatical aqui, ó, está depois do verbo, o verbo pode concordar com a totalidade ou concordar com o mais próximo, não há nenhum problema, tá legal? Beleza, Terror, então tá tranquilo. Fechadinho então aí, já matei tranquilinho, quer dizer então que quando eu tenho um sujeito composto, ele está depois do verbo, eu posso concordar com a totalidade ou com o mais próximo, posso tranquilamente, beleza, tá? E a gente vê que a Banca Fundação Carlos Chagas tem colocado questões cobrando esse conteúdo, tá bom? Outra coisa que é importante a gente observar também é o seguinte, o sujeito composto, ele vai ser unido, né, por um conectivo coordenativo, então a gente viu o conectivo E aí, mas ele pode também unir o quê? Uma conjunção alternativa. Lá do raciocínio lógico, você vai se lembrar da conjunção alternativa ou, né? Então, a conjunção alternativa ou, ela pode ter um valor de inclusão, né? Ou um valor de exclusão. Aí, nesse caso, valor de inclusão, eu poderia dizer o seguinte, olha só, acompanha comigo aqui, ó. Eu poderia colocar o seguinte, que Ana e Mário, melhor dizendo aqui, Ana ou Mário são excelentes candidatos. Não é? Ó? Ana ou Mário são excelentes candidatos, quer dizer, independe, qualquer um, será muito bom, beleza. Ó, agora nesse caso eu posso colocar o seguinte, ó, Ana ou Mário ganhou a eleição para presidente do clube. Tá vendo só? Quer dizer, só tinha uma cadeira para a presidência do clube. Então, Ana ou Mário. Note comigo aqui, então, que Ana ou Mário, esse ou aqui, ó, é uma conjunção alternativa de inclusão. Isto é, independe, um ou outro, nós temos os dois, são excelentes candidatos. Então, uma ideia de inclusão aí. Já no de baixo, nós temos Ana ou Mário. Esse ou é uma alternância de exclusão. Não cabem os dois. Concorda comigo? Se Ana conquistar a eleição, Mário perde. Se Mário conquistar a eleição, Ana perde. Concorda comigo? Então, nesse caso, mesmo sendo um sujeito composto, eu, por força semântica, eu sou obrigado a colocar esse verbo aqui no singular. Tá legal? Aqui em cima, com esse valor de inclusão, verbo obrigatoriamente no plural, sujeito composto, e aqui embaixo, pelo valor de exclusão da conjunção ou, a gente passa a ter o verbo no singular obrigatoriamente. Tá legal? Belezinha, né? Tranquilinho. Então, a gente vai aqui, ó, vou tirar essa parte aqui, tá? Ó, vou apagar esse negócio aqui, só para você observar mais um detalhe comigo. Então, a gente viu a noção, então, da conjunção e, né? Quando o sujeito composto está depois do verbo, a gente viu com a conjunção ou, né, alternativa por exclusão, aí nesse caso tem que observar isso para colocar o verbo no singular obrigatoriamente, mas eu posso colocar aqui o seguinte, ó, em vez de eu colocar aqui, ó, o presidente e sua comitiva, eu vou colocar um pouco diferente aqui, eu vou colocar assim, ó, o presidente, anotando aí, o presidente, vírgula, com sua comitiva, vírgula, concedeu entrevista. O presidente com sua comitiva concedeu entrevista. Nesse caso aqui, que tipo de sujeito eu tenho? Eu tenho um sujeito determinado simples, ó, o presidente, concorda comigo? Determinado simples. Por quê? Com sua comitiva, é o nosso, está entre vírgulas aqui, não está?
Aqui, ele é um adjunto adverbial de companhia. Então, eu tenho dupla vírgula que está forçando isso para mim. Eu, obrigatoriamente, vou colocar o verbo no singular. Tá ok? Ó, coloca o verbo no singular. Muita gente na discursiva acaba vacilando, mesmo colocando dupla vírgula, que acaba colocando o verbo no plural. Não pode. É um adjunto adverbial de companhia. Eu separei, deixei a estrutura adverbial aí intercalada. Beleza. Ô, Terror, vem cá. E se de repente eu quiser tirar essa dupla vírgula aí? Aí eu gero uma ambiguidade. E nesse caso eu sou forçado a colocar o verbo no plural para evitar problemas, né? Ó, aí eu tenho que colocar o verbo no plural, não tenho mais adjunto adverbial de companhia. Apaguei o negócio aqui. Comitiva. Olha só, nesse caso, deixei de ter um adjunto adverbial simples para ter um adjunto adverbial composto. Isto é, eu troquei a conjunção aditiva e pela preposição de inclusão com. O presidente com sua comitiva, isto é, ambos concederam entrevista. Tá ok? Então, cuidado, havendo dupla vírgula aí, você já sabe, vai forçar o verbo ao singular. Então, tem que ficar ligado nisso daí, tá bom? Só para você não se equivocar e tá tudo tranquilo. Outro detalhe, Terror. Então, ó, a gente já viu 3 casos que tem sujeito composto, mas ora obrigatoriamente verbo no plural, ora obrigatoriamente verbo no singular. Então tem que ficar ligado, tem que ficar antenado nisso. Terror, vem cá. Tem uma situação também que quando o sujeito é composto, mas ele está em gradação, eu posso concordar com o último elemento ou com a totalidade, não pode? Pode. Acompanhando comigo aqui, olha só. Agora, para bolar um exemplo disso vai ser fogo, mas vamos lá. Uma cena, uma foto, vamos colocar aqui, uma cena, uma foto, uma lembrança, melhor dizendo aí. Uma cena, uma foto, uma lembrança bastam na memória. Olha só, hein? Eu tenho aqui um sujeito composto, ó. Uma cena, uma foto, uma lembrança bastam na minha memória, na memória. Então veja que eu tenho um sujeito composto aqui, né? E ele está em gradação. O verbo pode ficar no plural, quando eu quero incluir todos, tranquilo. Mas, como eu tenho uma cena aqui, é mais concreto, uma foto, eu já tenho essa parte mais como produto, mas também é concreto, uma lembrança é algo mais abstrato. Então, eu posso retomar apenas o último, por haver essa gradação, tá ok? Ó? Então, eu posso ter assim, ó, uma cena, uma foto, uma lembrança, ó, basta na memória. Tá vendo? Ó? Basta na memória. Então, nesse caso, o basta concordou apenas com o último. Mas tem que haver uma gradação, moçada, tá legal? E não adianta forçar muita barra, não. Quando for gradação, ela vai ficar muito nítida para você. O que vem essa gradação? É esse desnível, né? Então, seja do concreto para o abstrato, seja da coisa que é mais específica para uma coisa mais generalizante, ou vice-versa, tá? Então, havendo esse tipo de gradação, o que acontece? O último passa a ser como se fosse um resumo dos demais. Então você consegue pescar o último e concordar com ele. Mas você pode concordar por ênfase a todos. Pode concordar com todos, não tem nenhum problema. Tá legal? Belezinha. E nós temos um último, rapidinho aqui para você observar. Eu vou apagar esse troço aqui, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos lá. Beleza. Eu poderia dizer o seguinte, olha só. Vamos colocar aqui um pastel, ó. Um pastel, um doce. Não, vou colocar assim, em vez de um pastel só não. Vou colocar uma coisa, a ideia mais pastel, doce, salgadinhos. Tudo foi devorado pelas crianças. Tá? Então note, quem é sujeito, Terror, de foi devorado? Não é tudo que é o sujeito, não. Quem é o sujeito mesmo, especialmente, é sujeito composto, pastel, doce, salgadinhos.
Esse é o sujeito composto, tá legal? Sujeito composto. Ô Terror, mas vem cá, mas o foi devorado, ele não concorda com o sujeito composto, não? Pois é, ele concorda com quem? Com tudo. E o que é esse tudo? Tudo é o aposto recapitulativo, sobre o qual nós falamos na aula de sintaxe da oração. Ele é um aposto recapitulativo. E o aposto recapitulativo toma o lugar do sujeito. Ele, além de ocupar a função de aposto, ele ocupa a função de sujeito. Então, neste contexto, foi devorado pode concordar apenas com tudo, tá legal? E aí, nesse caso, ele força o verbo para o singular, foi devorado, beleza? Mesmo havendo um sujeito composto, tá? Esse é mais simples, porque é forçoso, né, que a gente concorde mesmo com a palavra tudo, tá legal?